Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Divino Senhor e Mestre Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Boa noite a todos que nos seguem aqui pelo canal do Facebook, do Centro Espírita Alvorecer. E para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, eu vou ler aqui do livro Fonte Viva, a lição 24, Pelas Obras. É que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Esta passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se ligam ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinadas criaturas só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos iniciado tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus em agradecimento pela oportunidade de mais uma noite aqui podermos estar, pedindo a sua misericórdia e a sua bênção, Jesus. Pedindo aos amigos espirituais que aqui conosco estão a nos orientar e intuindo o nosso irmão Fernando, que hoje fará uso da palavra, trazendo-nos, Senhor, as suas lições de luz e de amor. Que possamos receber, Jesus, os bálsamos salutares derramados dos mais altos sobre nós. E que esses bálsamos possam espargir-se pela humanidade inteira. Nos asilos, orfanatos, nas ruas, nos lares, nas escolas, nas prisões, Senhor. Em todos os cantos aonde sofrem as criaturas, seus mensageiros de luz lá possam estar levando as bênçãos que aqui recebemos. Muito obrigado, Senhor. Pedimos então a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais e, sobretudo, a permissão de Deus, para iniciarmos o nosso trabalho dessa noite, com nossos corações felizes e agradecidos, Senhor. Muito obrigado. Muita paz, meus irmãos. Jesus nos abençoe e fortaleça agora e sempre. Que assim seja. Muito bem. Boa noite. Não, ainda não. Eu vou só falar rapidinho aqui da lição. Que Emmanuel, falando mais uma vez do nosso egoísmo, da nossa visão estreita
que nós possuímos em relação à vida superior, à vida maior. Então, como ele diz naquela frase que eu achei interessante, né? Romper, desfazer a concha do egoísmo, para que a gente possa olhar ao nosso redor uma visão mais dilatada que o Evangelho nos dá. Então é preciso que nós meditemos sobre essas questões, sobre nós, né? Sair da nossa centralidade e buscarmos nos integrar ao nosso redor, em toda a sociedade, fazendo aquilo que nós já temos possibilidade de fazer. Então é isso que Emmanuel nos vem lembrar, vem nos sugerir, né? Vem nos orientar para que a gente faça. É uma luta, mas com perseverança, com humildade e com esforço, realmente nós vamos conseguir isso. Então que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Mais uma vez, né? Nós temos hoje nosso irmão Fernando, né, lá de Sete Lagoas, não é? Trazendo para nós essa mensagem de hoje, que é as fraudes espíritas. Fernando, a palavra está contigo. Quando for 9 horas, eu retorno para a gente encerrar. Bom, agradeço aos amigos do Centro Alvorecer, bairro do Piraí, pela oportunidade que nos concede, de mesmo distante, estamos bem distantes, eu falo de Sete Lagoas, Minas Gerais, uma cidade próxima a Belo Horizonte, mas graças à tecnologia nós conseguimos nos aproximar e, obviamente, com um objetivo em comum, conhecer um pouco mais da doutrina, assimilar um pouco mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. E por falar em Jesus, rogo a Ele que abençoe a todos nós e que estes poucos minutos que passarmos juntos, com a mente direcionada a Ele, aos nossos irmãos maiores, que reverta para todos nós em aprendizado e oportunidade nessa bendita trajetória. Nos foi solicitado que falássemos hoje acerca do capítulo 28 do Livro dos Médiuns, das questões de 314 a 328, intitulada Fraudes Espíritas. Entretanto, antes de falarmos propriamente das fraudes espíritas, acho conveniente nos situarmos no contexto histórico, até para podermos entender todo esse processo de codificação da doutrina. Quando falamos de fenômenos mediúnicos, de interferência do plano espiritual no plano físico, nós temos relatos em todas as partes do planeta Terra, em diversas épocas da humanidade. Se pegarmos a Bíblia, e talvez nem com muito esforço, nós vamos perceber esses relatos entranhados, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, são vários relatos de fenômenos mediúnicos, de interferência do plano espiritual no plano físico, de emancipação da alma. Então, são vários os contextos. Entretanto, vou me aproximar de uma época próxima à codificação. Nós vamos pegar um pouquinho do século XVIII e século XIX. Sir Arthur Conan Doyle, conhecido por muitos de nós como o criador do personagem Sherlock Holmes, ele também foi um estudioso e influente na doutrina. Ele chegou a ser presidente da Federação Espírita Internacional. E numa obra muito bem escrita, documentada, cheia de subsídios históricos, chamado A História do Espiritismo, Conan Doyle ele faz alguns apontamentos históricos, e obviamente eu não vou me deter em todos, mas chama-se a atenção de que no ano de 1744, o Emanuel Swedenborg era um vidente sueco e de brilhante inteligência. E por intermédio deste vidente sueco, no ano de 1744, e avançando um pouco mais, vários fenômenos foram relatados, inclusive o processo da clarividência, chamando a atenção, principalmente, daqueles homens da sua época
e vários documentos foram relacionados acerca disso. Ainda nessa trajetória de emancipação dos fenômenos, um pastor escocês, Edward Irving, no ano de 1830 ao ano de 1833, ele presenciou e promoveu, junto com vários frequentadores da igreja em que militava, fenômenos extraordinários de cunho mediúnico, em que as pessoas falavam em outras línguas e falavam coisas que se encontravam bem além da sua capacidade intelectual. Um outro ponto interessante que é citado nessa obra são as façanhas de Andrew Jackson Davis. O Andrew Jackson Davis, dos Estados Unidos, ele era marcado pela inteligência limitada, pelo corpo franzino, marcado por talvez pouquíssima saúde. E o interessante é que, por intermédio desse homem praticamente rude, quase que iletrado, surgiu antes dos 20 anos de idade uma das maiores obras de filosofia até então conhecidas, que é Os Princípios da Natureza e Sua Divina Revelação. Além disso, ele também promoveu uma série de outros fenômenos, o que despertou a curiosidade de várias pessoas. Então, essas e outras pequenas situações citadas por Conan Doyle é como se mostrasse ainda um prelúdio do que viria a acontecer. No dia 11 de dezembro de 1847, uma família simples, uma família numerosa, eram 7 filhos do Sr. Fox, e eles mudaram para uma casinha também muito humilde, na cidade de Hydesville. Hydesville era um pequeno vilarejo de Nova York. E, naquela época, acompanhou o Sr. Fox e a sua esposa apenas 2 filhas, a Margaret Fox, que à época contava com 14 anos, e a Kate, com 11 anos de idade. A outra irmã, Leia, ela, nesse momento, não se encontrava com eles, ela estava na cidade de Rochester. E tinha outros irmãos mais velhos que já estavam casados. E essa casa que eles mudaram, uma casa muito simples, de madeira, ela já era uma casa de má fama, no sentido de que algumas coisas estranhas, barulhos, arranhões, movimentos, aquilo acontecia naquela casa. Era conhecida como casa mal-assombrada. Mas eles, certamente, não se preocuparam muito com aquilo naquele momento e foram residir naquela casa. E relata a história, então, que experimentavam muitas dificuldades, porque barulhos constantemente ocorriam, manifestações inexplicadas. Chegou ao ponto de ter um barulho, o Sr. Fox ficava de um lado da porta, a sua esposa do outro lado da porta, e o barulho estava ao meio. Então, descartavam a presença de uma pessoa, alguém que ali estivesse fazendo algum tipo de traquinagem. E esses fenômenos, eles oscilavam. Até que no dia 31 de maio do ano de 1848, gravem essa data, 31 de maio de 1848, a família cansada, a senhora Fox, no relato que faz, disse que não havia dormido bem na noite anterior, e por volta de 6 horas, 6h30, eles foram para o quarto, todos no mesmo quarto. E os barulhos daquele dia se tornaram um pouco mais intensos, obviamente pregando medo em todas as pessoas. Mas a sua filha, a Kate, talvez na sua inocência, da tenra idade, cansada de tudo aquilo ali, então, quando ela escuta o barulho, um arroubo de criança, ela diz assim: pé rachado, te desafio a me imitar. E ela então faz algumas batidas com a mão. E ato contínuo, aquela força até então desconhecida repete as batidas. E eu fico imaginando então todo mundo de cabelo em pé numa situação daquela, né? Porque não é para menos. Mas a senhora Fox, aquele espírito de que duvida de tudo, imaginou que era véspera do dia 1º de abril. E olha que eu achava que esse 1º de abril era o dia da mentira só para a gente aqui, mas lá também.
Então ela imaginou, olha, tem alguém querendo pregar uma peça na gente e esse está conseguindo. Então ela desafiou o chamado pé rachado e disse a ele assim, olha, eu gostaria que você respondesse as minhas perguntas com batidas. Eu quero saber quantos filhos eu tenho e a idade. E mal ela terminou de pronunciar a pergunta, as batidas foram se repetindo, indicando o número de filhos ali, com pausa, e para surpresa da senhora, colocou um a mais. E ela falou assim, não, não tem esse. E aí depois ela lembrou que tinha sido um filho que ela perdeu logo no início. Então aí se o cabelo estava em pé, agora a coisa foi terrível mesmo, ficou todo mundo em pé. E aí ela foi fazendo algumas perguntas e convencionou o número de batidas para sim e para não. E sem muita dificuldade ela descobre que quem estava comunicando com ela era um espírito. E talvez para ter a certeza de que não estava doida, que não estava fora do seu juízo perfeito, ela pede para que uma vizinha seja chamada. E essa vizinha rapidamente chega e rapidamente começa o telégrafo espiritual, fazendo as perguntas e obtendo as respostas. Então imaginem vocês uma cidadezinha, um pequeno vilarejo, no ano de 1848, onde não tinha nenhum recurso, nenhum atrativo, com uma manifestação como essa. Então não era preciso alguns minutos para que tivesse mais de 200 pessoas enchendo a casa da família Fox. E, obviamente, bombardeando aquela entidade que se denomina como espírito das mais diversas formas de pergunta. Um senhor ali chega e teve a brilhante ideia de convencionar, através de um alfabeto, a escrita no papel, e aí, então, o número de pancadas correspondia a determinadas letras para poder formar, então, palavras. E através desse telégrafo espiritual, conseguem constatar que o espírito que ditava aquelas informações tratava-se de um mascate que havia sido assassinado pelo antigo morador daquela residência e que tinha sido enterrado abaixo da adega da casa. E aí, então, eles vão em busca do corpo e conseguem, não acham, mas identificam, sim, o motivo da morte. Ele tinha sido assassinado por uma quantia de $500, de uma forma brutal. Uma lâmina de uma faca de açougueiro pega o seu pescoço. Então, naquela casa se encontrava esse espírito que havia sido enterrado, desencarnado ali, e que promovia todos esses fenômenos que foram certamente testemunhados, como eu disse, por todo o vilarejo. Entretanto, naquela época, as pessoas não tinham a menor noção de que aqueles fenômenos só poderiam acontecer mediante a presença de um médium de efeitos físicos. Na verdade, naquela casa, 3, que eram as irmãs Fox, sendo que a Leia ali não se encontrava, mas a Margarete e a Kate, elas se encarregavam de fornecer o ectoplasma necessário para que os fenômenos ali ocorressem. Então, essa data é marcada como o início das comunicações ostensivas com o plano espiritual, ou o telégrafo estabelecido entre os dois planos. E certamente aquele foi o momento de eclodir as manifestações por todas as partes. A princípio, essas manifestações se estenderam pela cidade de Rochester e depois por várias outras cidades dos Estados Unidos. E é claro que naquele momento as pessoas viam nessas manifestações mais um atrativo, algo que distraísse, algo que elas pudessem muitas vezes formular perguntas triviais, coisas do cotidiano. E certamente, por não conhecerem o mecanismo mediúnico que disparava essas manifestações, certamente algumas pessoas imaginavam que conseguiriam promover tal efeito sem ter o sucesso. E às vezes, diante disso, acabavam desviando para as possíveis fraudes, que serão tema de nosso comentário um pouco mais à frente. Porque nenhum de nós, sendo médio de efeitos físicos, vamos poder garantir a manifestação da espiritualidade.
tendo em vista que eles também têm suas ocupações, que não estão à nossa disposição. E nesse caso, no relato ainda da história do Espiritismo, nós vamos perceber que grandes auditórios eram preenchidos para ver as manifestações. E muitas ocorriam até em intensidade maior, porque o objetivo da espiritualidade naquela época era justamente aguçar a curiosidade, mostrar para o homem daquele tempo que a vida continuava após a morte do corpo físico, que tinha muito mais mistérios a serem desvendados do que a gente poderia imaginar. Então, no ano de 1852, alguns médiuns dos Estados Unidos desembarcam na Escócia. E ali, então, eles se encarregam de levar todos esses fenômenos para o Velho Mundo. A Europa receberia, a partir de então, todas essas manifestações e outras mais que iriam surgir. Porque não seriam mais apenas as pancadas, os barulhos, mesas que planavam no ar, que se agitavam sem nenhuma noção de regularidade, contrariando todas as leis possíveis da gravidade. Algumas aparições, materializações, vultos, isso tudo começou a surgir na presença desses médiums de efeitos físicos. E certamente, se de um lado nós tínhamos um grande número de pessoas deslumbradas com aquele feito, e muitas vezes tendo aquilo de forma muito simples, forma do cotidiano, nós tínhamos outros homens mais sérios, homens de ciência, e aí destacamos professores universitários, astrônomos, médicos, matemáticos, nobres, poetas, que começaram a se ocupar destes fenômenos, obviamente na busca de uma explicação. E, no primeiro momento, acreditava-se tratar de obra muito bem articulada por prestidigitadores. Quer dizer, pessoas que enganavam, como se fossem mágicos, que faziam um espetáculo. Mas, por mais que tentavam ali, muitas vezes não conseguiam ver fraude. Às vezes, achavam, às vezes pegavam algumas pessoas tentando fraudar, mas alguns fenômenos eram praticamente inexplicáveis. E isso vai tomando corpo. Esses fenômenos vão tomando corpo por toda parte ali na Europa. E nós temos relatos fantásticos disso na obra de Zeus Van Tuyl, intitulada As Mesas Girantes e o Espiritismo. É um livro documentário, porque você tem vários fatos históricos, você tem apontamentos de jornal à época. Então, é um livro muito rico para aqueles que querem se debruçar sobre a história do Espiritismo e sua evolução. E aí a gente pode falar de vários homens de ciência que estudavam os fenômenos. Ainda o professor Rivail não tinha entrado propriamente na história. O professor Rivail, vou falar dele depois, é o pseudônimo, vai assumir futuramente o pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina. Mas naquela época ele era um estudioso do magnetismo, da hipnose, mas ainda não se ocupava com esses fenômenos das mesas girantes. Até porque isso fazia parte ali da diversão do cotidiano. Mas destaca-se um dos estudiosos que é altamente renomado, inclusive respeitado pela ciência nos dias de hoje, que é Sir William Crookes, o descobridor dos raios catódicos, dos tubos catódicos e vários outros inventos. Utilizando de metodologia científica e da mais acirrada condição, ele estuda a senhorita Florence Cook, uma médium de efeitos físicos que fazia mesas girar, corpos se elevavam, movimentação de objetos, aparições. Tinha um fenômeno de aparição do espírito de Kate King, que ela ficava toda recoberta num local e aparecia em outro. Então, todos esses fenômenos eram estudados de forma a inibir qualquer tipo imaginável de fraude. Toda e qualquer possibilidade de fraude, até sensores eram colocadas na médium para que não tivesse dúvida do processo, e isso acompanhado por outros estudiosos. E ao final
dessa obra que a gente tem publicado, inclusive pela FEB, chamado Fatos Espíritas, nós percebemos na fala de William Crookes, eu vou puxar da minha memória, que pode ser que fale um pouco aqui, mas em linhas gerais, ele diz o seguinte, que quanto mais ele se empenhava em provar que aqueles fenômenos se tratavam de fraude, mais ele se convencia que eram verdadeiros. Vou repetir. Quanto mais ele se empenhava em provar que aqueles fenômenos se tratavam de fraudes, mais ele se convencia de que eram verdadeiros. Então ali ele já mostrava para os homens que de fato tinham interesse em desvendar os mecanismos, em compreender o processo que se passava por trás daqueles fenômenos, que divertia uma grande parcela da população, que existia algo sério. Mas ele ainda não foi aquele que se ocupou dessas pesquisas. Como homem de ciências, ele segue com a sua trajetória. E é claro que, ato contínuo a tudo isso que acontecia, muitos se envolviam em fraudes. Muitos tentavam lançar no descrédito aquelas manifestações. Alguns viam ali oportunidade de fazer fortuna, oportunidade de encher auditórios, e se a princípio tinha verdadeiramente uma manifestação mediúnica, quando ela falhava, eles utilizavam de subterfúgios para não perder a plateia. E não podemos esquecer que por trás destes irmãos sempre estavam outros irmãos ignorantes, desencarnados, muito bem organizados e articulados, que há muito tempo tentam impedir a marcha do progresso. E nos dias de hoje, nós conseguimos ver isso com muita clareza, porque nós estamos, de fato, na transição. Prova disso é o momento que vivemos. A grande pandemia a assolar todos nós, a mudar os nossos conceitos, a mostrar-nos o tamanho de nossa fragilidade diante da natureza, diante do Criador. Então, esses espíritos, entendendo que ali era o processo da terceira revelação. Então, a primeira revelação chega com Moisés, a segunda, a lei de amor, com Jesus, e a terceira seria o codificador, seria o consolador prometido, a doutrina dos espíritos. E os que se encontravam no plano espiritual, sabedores disso, já se organizavam. E foram muitas e muitas as tentativas de lançar no ridículo as manifestações iniciais que estavam próximas de serem codificadas. Fiz algumas anotações para não perder, já que a gente tem a oportunidade de citar datas quando faz a palestra mesmo do centro, aí temos que contar mais com a memória. Mas aqui, para não deixar passar algumas datas que eu considero importantes de serem mencionadas. Como eu disse a vocês, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nome realmente de Allan Kardec, até o ano de 1854, ele não se ocupava com esses fenômenos. Exatamente neste ano de 1854, contava ele 50 anos de idade, ele encontra com um amigo, também estudioso do magnetismo e da hipnose, o senhor Fortier. E o senhor Fortier, naquele encontro casual que tiveram ali na rua, diz a ele se ele estava familiarizado com as peripécias das mesas que giravam. E talvez, utilizando de um senso muito empolgado, disse a ele assim, olha, elas falam, elas são interrogadas e respondem. E convencionando número de pancadas, elas conseguem promover composições literárias e musicais elevadas. O Kardec não tinha esse nome, tá? Volto a dizer, ele ainda não usava o pseudônimo de Allan Kardec. Então, o professor Rivail, muito educado, e aquele que não deixava se levar pela primeira impressão, mas também não ficava contra as novas informações, ele responde de forma muito gentil, olha, só acreditarei se me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir.
colocou o seu Fortier numa situação difícil. É porque, como que uma mesa se movimenta se ela não pensa, se ela não tem nervos? E ali encerraram a conversa e a coisa continuou caminhando. Tempos depois, eles se encontram novamente. E agora Kardec se deixa levar pelo convite do seu Fortier para participar de uma reunião íntima, formada por poucas pessoas, com uma médium, com a senhora de Playmaison. Como diz um amigo meu, estou utilizando o mineirês, tá? Na pronúncia das palavras. Então, vocês vão me dar um desconto aí, porque aqui, o mineirês, a gente costuma cortar e comer algumas letras na história. Aí, no dia 18 de maio do ano de 1855, era uma terça-feira, ficou combinado que às 20 horas ele iria se encontrar com seu Fortier, juntamente com outras pessoas, e a médium em sua casa. Pela primeira vez, ele, professor Rivail, presenciaria os fenômenos das mesas girantes. Então, entrou, as pessoas se surpreenderam com a sua presença, porque era um homem de renome, várias obras publicadas em seu nome. Então, a primeira coisa que falaram, olha, nós vamos ficar tranquilos, porque se tiver fraude aqui, pode ter certeza que ele vai descobrir. Convidados, após uma breve oração, a colocar as mãos sobre a mesa. Esses relatos que passo para vocês se encontram no livro Kardec, a biografia, um livro muito bacana, escrito por Marcel Souto-Maior, que foi quem escreveu também As Vidas de Chico Xavier. Ele relata isso, que colocando as mãos espalmadas sobre a mesa, rapidamente a mesa se projeta e a mesa plana sobre a sala, subindo e descendo, e outros fenômenos mais. E aquilo, não vou dizer que encantou Kardec, mas despertou nele o senso de pesquisa. Despertou nele a ideia de que, por trás daqueles fenômenos que divertiam várias pessoas, que às vezes entretinham aquelas pessoas, ele percebia que poderia ser a revelação de uma nova lei. Revelação esta que ele promete se ocupar para compreender e para desvendar. Podemos então dizer que a partir desta reunião está lançada a codificação. O codificador, o organizador, fora Allan Kardec. Então, foi nesse encontro feito na casa da senhora Playmaison que ele passa, então, a dar início ao processo de codificação. E é muito interessante porque em outras reuniões, para poder evitar qualquer tipo de fraude, para dar credibilidade ao que estava acontecendo, e depois de ter sido convencionado o alfabeto com as batidas, aonde conseguia então promover frases, posteriormente tiveram a ideia, e essa ideia ela veio em vários pontos, a questão da universalidade, de colocar um instrumento, um lápis numa cestinha, e o médium simplesmente aproximando a mão, aquilo começava a escrever mensagens. Ele, muitas vezes, formulava perguntas de cunho filosófico em outro idioma mentalmente. Vou repetir, ele formulava questões de cunho filosófico em outro idioma mentalmente. Porque existia aquela ideia daqueles que tentavam desarticular, dizendo que o médium captava o pensamento das outras pessoas, e aí o médium que respondia, mesmo tendo médios de pouquíssima cultura, de pouquíssimo conhecimento acadêmico, mas eles acreditavam que isso acontecia. Então, o professor Rivail formulava essas perguntas, e as respostas vinham com um brilhantismo extraordinário, um cunho filosófico extraordinário. E aí, então, juntamente com outros homens, começaram a estudar, começaram a organizar as mensagens, a participar de mais reuniões, e ele acaba se tornando o centro das informações. Recebia informações, trocava correspondência, fazia palestras, e isso foi montando a estrutura da codificação. Mas as fraudes,
a tentativa de ridicularizar, as investidas promovidas pela Igreja Católica, que até então era a religião que predominavam, elas não paravam. E, obviamente, os nossos irmãos desencarnados estavam sempre ali por perto, na tentativa de fazer com que as coisas ficassem cada vez pior. Muitas fraudes eram escancaradas, e ali então as pessoas diziam, olha, tá vendo, eu estou falando, olha para você ver, aquilo ali é mentira, isso é fácil, isso é para enganar as pessoas, somente aqueles tolos, pessoas de pouca cultura é que se dedicam a tudo isso. Mas os homens sérios, como Allan Kardec e vários outros, Leon Denis, Aksakov, César Lombroso, vários outros, eles se dedicavam ao estudo sério, se dedicavam a desmascarar as fraudes que surgiam, para poder, de fato, dar corpo à doutrina. No dia 18 de abril de 1857, Allan Kardec traz a público a primeira edição do Livro dos Espíritos. Lembrando a vocês que a primeira edição do Livro dos Espíritos era composta por 501 perguntas e respostas. Então, ali se encontrava o princípio da organização, uma obra formidável, de impacto filosófico extraordinário, moral, saía para as pessoas que se interessavam sobre o assunto, tendo um roteiro a ser estudado, a ser analisado. O que nós estudamos hoje é a segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi ampliada, e hoje nós temos a segunda edição composta de 1019 perguntas e respostas. E nas suas 4 partes, nós temos os desdobramentos das outras obras. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, a nossa temática em si, apesar de estar falando o tempo todo, ela se encontra no Livro dos Médiuns, que foi a obra seguinte ao lançamento do Livro dos Espíritos. Ela veio a público no ano de 1861. E certamente é a nossa referência maior para o estudo da mediunidade. Então, todos aqueles que se aventuram a compreender em profundidade a mediunidade, eles precisam sempre ter como ponto de partida o estudo do Livro dos Médiuns. E no capítulo 28, peço licença a vocês, no capítulo 28, nós temos especificamente falando sobre essas fraudes, onde Kardec não se detém muito, porque lá ele mesmo diz que já esmiuçou os temas nos artigos da Revista Espírita. Porque ele usava de um método muito interessante, ele não negava os fenômenos, porque ali as pessoas já queriam realmente era ridicularizá-lo, ridicularizar a doutrina, porque ele era a referência juntamente com outros, mas ele acabava sendo a referência. E muitos tentavam ridicularizar e queriam dar as explicações mais estapafúrdias possíveis. E ele não negava, ele mostrava o problema, colocava o relato da pessoa e ia mostrando ali, utilizando de argumentação precisa e lógica, como que aquilo estava errado, como que aquela percepção se dava. Ele mostrava como que as fraudes surgiam. Então, barulhos, ele dizia, por exemplo, você tem várias formas, às vezes até a mão espalmada sobre a mesa próxima, um polegar atritando ao outro, no meio de um silêncio total, você tem um estalo, o que não quer dizer que seja uma manifestação mediúnica. Então, ali ele ia explicando nos seus artigos, desconstruindo as ideias equivocadas que iam surgindo. Seria mais ou menos nos dias de hoje, em que somos bombardeados por informações fake, que chegam para nós. Outro dia eu peguei uma informação que eu tive quase dando os parabéns para quem escreveu, porque eu tenho formação na área de ciências biológicas e psicologia, e eu nunca vi tanto absurdo científico junto. Mas a pessoa conseguiu dar uma certa costurada ao ponto de que aquele que realmente é leigo toma como verdade. E eu fiquei imaginando, meu Deus, o que faz com que uma pessoa que tem um certo conhecimento, porque as informações elas eram alinhavadas dentro de um viés de interesse, ocupe o seu tempo
para depois lançar isso e gerar dúvida, temor, sofrimento nas outras pessoas que já estão tão castigadas com o momento que nós passamos. E naquele tempo, tinham aqueles que também se ocupavam disso, que criavam as ideias mais absurdas, talvez alicerçadas em possibilidades, para poder tentar ridicularizar a doutrina que iniciava. Então, alguns homens que ali se ocupavam com esse processo, o processo das fraudes, como eu disse anteriormente, às vezes pessoas, às vezes até médiums mesmo, que não tendo a sequência dos seus fenômenos, e para não passarem vergonha ou para não perderem o ganho direto ou indireto com aqueles fenômenos, acabavam optando pela fraude, pelo embuste, por enganar aqueles que ali estavam. Obviamente, muitos dos que ali estavam afeitos somente aos fenômenos não teriam a sua mudança interior, que é a proposta da doutrina, a mudança de cada um de nós. Os fenômenos passam, aquilo ali nos surpreende, aquilo ali deslumbra, mas depois passa. O recado foi dado. Então é isso que nós precisamos perceber. Ainda seguindo nessa linha de raciocínio, eu gostaria de fazer um convite a vocês. O tema em si são as fraudes espíritas. Fraudes que foram estudadas, que foram explicadas, que foram mostradas ali, que realmente aconteciam, que existiam pessoas de caráter suspeito, que queriam ganhar dinheiro, mostrando as situações que aquilo realmente era impossível de acontecer, mostrando todos os fenômenos verdadeiros, mostrando as comunicações que eram feitas, mostrando mensagens de elevadíssimo teor filosófico e cultural que saíam das mãos de médiuns praticamente sem cultura, pessoas simples, às vezes mensagens que chegavam em outro idioma, mensagens que eram ditadas ou recebidas por jovens ainda recém-saídos da adolescência. Então, todo esse processo ali é estudado, explicado, esmiuçado por Kardec. Mas já se passaram 164 anos desde o lançamento do Livro dos Espíritos. Se eu errei na conta aí, por favor, vocês me perdoem. Tá? Mas já se passaram tanto tempo. E aí, a grande questão que eu formulo para vocês em relação às fraudes espíritas, porque fraudar significa enganar, burlar, lesar. E dentro da proposta que a doutrina faz para cada um de nós, que hoje nós não temos mais os fenômenos, não na quantidade que tinha. É raro hoje uma reunião de materialização, é raro hoje fenômenos ostensivos de forma física. Hoje nós temos o estudo do Evangelho, nós temos o convite à nossa renovação, à nossa mudança íntima. Nós temos os trabalhos mediúnicos que são feitos, de socorro, de assistência, de esclarecimento. Mas a busca maior é a nossa reforma interior. É sairmos do deslumbramento das multidões e voltarmos para dentro de nós. Então, a fraude espírita, tirando esse contexto do que era mais usado, que eram as manifestações físicas, vamos trazer para a nossa vida. Até que ponto nós estamos deturpando a mensagem que nos chega? Até que ponto nós estamos fraudando a proposta que nós assumimos perante a espiritualidade antes de retornarmos para o plano físico? Cada um de nós, sem exceção nenhuma, veio para o plano físico com o propósito de renovação, com o propósito de fazer aquilo que outrora não fez, de corrigir aquilo que fez errado, de reatar laços de amizade, de contribuir, de construir, de socorrer, de aprender a amar.
Essa foi a proposta inicial. E com a bênção do nascimento, o esquecimento da vida passada, porque esse é um processo natural da reencarnação, nós vamos, pouco a pouco, moldando essas necessidades ou o fenômeno maior de nossa transformação, que poderíamos fazer uma certa associação com os fenômenos espirituais do início da codificação, nós vamos moldando esses fenômenos às nossas necessidades. Nós vamos, de novo, trazendo para as nossas vidas os anseios, os desejos, as agruras amealhadas no passado, que só nos garantiram dor e sofrimento. Nós vamos, de novo, assumindo a postura daqueles que erraram e vamos moldando o Evangelho de acordo com as nossas necessidades e não deixando que o Evangelho nos molde. Então, eu estou fazendo uma comparação para os dias de hoje, trazendo as fraudes espíritas para o nosso entendimento, porque muitas vezes nós nos enganamos, nós vamos fraudando, nós vamos tentando entorpecer a nossa consciência, que nos mostra qual é o caminho que precisamos seguir. Vai nos mostrando qual é a nossa maior necessidade. E hoje nós percebemos isso de diversas formas. As nossas crenças, as pessoas que se achavam acima de tudo, elas estão passando por dificuldades. É como se estivéssemos numa mesma situação, frágeis, porque nenhum de nós sabe se será ou não acometido pela Covid ou por outros problemas decorrentes dela. Nós recebemos a permissão de militar nas fileiras espíritas. Uma grande parcela, e isso eu falo com muita tranquilidade, de nós, dirigentes de reunião mediúnica, presidentes da Casa Espírita, dirigentes influentes no movimento, ou trabalhadores, somos remanescentes das hostes católicas. Pegamos o Evangelho, ensinamos o Evangelho, mas não vivenciávamos o Evangelho. Nós fraudávamos o ensinamento. Nós deturpávamos a mensagem. A mensagem era pura, mas nós não conseguíamos manter a pureza daquele fenômeno, daquela mensagem, porque nós não conseguimos viver. Então, aquilo era para o outro e não para nós. E quando chegávamos no plano espiritual, imaginando que seríamos recebidos na mesma pompa que nos servia aqui na Terra, experimentávamos a grande decepção. É o que a nossa consciência fará. Semelhante àqueles estudiosos do passado que destrinchavam os fenômenos para evitar as fraudes, por mais elaboradas que fossem, a nossa consciência agirá da mesma forma, tirando de nós todo tipo de recurso que possa amenizar a nossa culpa. Então, a proposta do Evangelho de Jesus é essa. Ainda voltando nesses representantes que eu disse, que muitos de nós, para não falar todos, fomos, nós ainda temos um número gigantesco de representantes de várias religiões que se encontram organizados e agrupados no plano espiritual, tentando de todas as formas barrar o progresso da humanidade. E alguns, para nossa tristeza, elegeram Cristo como inimigo. O Cristo, que é amor, que é bondade, que é misericórdia e que sempre nos amparou e sempre nos amparará. Ele é eleito como inimigo. Por quê? Porque é mais fácil projetarmos no outro a responsabilidade do que assumirmos a parte que nos cabe. Então a pergunta é, naquele tempo, o que fazia com que uma pessoa se dedicasse às fraudes elaboradas, arquitetadas? Eram vários os interesses, vários.
E certamente muitos que assim agiram, perderam a mediunidade, ou depois tiveram de volta, ou foram trabalhar, aprenderam em outra oportunidade. Nós vamos desse jeito. Nós vamos caminhando, nós vamos avançando, nós vamos aprendendo. Então, o convite que eu faço na estrutura dos dias de hoje, não vamos nos sabotar. Procuremos nos conhecer. Procuremos ver as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas também as nossas qualidades, o nosso desejo de servir, o nosso desejo de trabalhar. E não vamos ceder ao canto da sereia. O canto da sereia, eu entendo, como todos aqueles recursos do mundo que nos seduz, que nos convida ao caminho fácil, que nos convida a aproveitar ao máximo os prazeres, mas que no fundo nos desvia do verdadeiro caminho, do verdadeiro propósito, que é a nossa renovação. Então, quando a gente volta nas obras básicas, que a gente vê a argumentação de Kardec, que a gente vê Kardec de forma polida, de forma inteligente, de forma lógica, argumentando e desarticulando investidas contrárias, nós vemos o fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muito empenho. Ao finalizar a obra, quando nós analisamos, imaginamos se tratar de um espírito de muita luz, de fato é, mas um espírito que teve que fazer a sua parte. E que também detinha livre-arbítrio. Que, segundo a espiritualidade, o momento da codificação havia chegado. Se Allan Kardec, mesmo sendo um espírito de escola, de alta envergadura, resolvesse utilizar o seu livre-arbítrio para fazer outra coisa que não se dedicar ao processo de codificação, já teria outro para substituí-lo, Leon Denis. E se Leon Denis não o fizesse, certamente outro estaria ali à disposição. Porque chegou o momento. O Cristo determinou a chegada do momento. Então, se o trabalhador não está pronto, outro virá para poder ocupar. E é isso que nós devemos pensar. Nós fomos colocados numa nova oportunidade, dentro da casa espírita, dentro de um lar, dentro de uma sociedade, dentro do trabalho, aonde nós vamos ter as nossas dificuldades, onde nós vamos experimentar ali os dissabores, porque muitas vezes são dissabores que vão ao encontro daquilo que precisamos mudar, que nos incomoda, mas que é a verdade. Eu prometo um fenômeno extraordinário. A casa está cheia, todos aguardam um fenômeno. O fenômeno não vem, porque a espiritualidade não está por minha conta. Então, o que eu faço? Eu vou utilizar de subterfúgios, como era feito, para que aquilo não passasse despercebido. Então, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas dificuldades, e tenho dificuldade de aceitá-las. Mas aí, então, está o caminho a ser investido. Aí está aonde nós precisamos direcionar as nossas energias para a nossa renovação. Acredito que muitos de vocês já não estão mais naquela situação de imaginar que a doutrina é para o outro. Nossa, se fulano de tal tivesse aqui hoje escutando a palestra de Fernando, o negócio caiu para ele como uma luva. Não, gente, caiu para nós como uma luva. Isso é para nós. Inclusive para quem fala, porque hoje estou até de fone de ouvido. Então eu sou o primeiro a ouvir o que eu estou dizendo. Agora a questão é, eu vou fraudar, eu vou modificar, eu vou burlar, eu vou lesar a origem da fala, da essência, me privando de assimilá-la? Ou eu vou fazer bom uso desse fenômeno extraordinário promovido pelo Evangelho de Jesus, que é a nossa mudança interior, que é o nosso descortinar para a luz, que é o nosso caminhar para dias melhores, sem esquecer dos nossos irmãos que, como nós, caminham também com muita dificuldade, com muito sofrimento. Essa é a grande proposta para todos nós. E nessa maravilha
de tecnologia, nós conseguimos falar para muitas pessoas e conseguimos escutar também de muitas pessoas. Experiências de vida, momentos, testemunhos encorajadores que nos mostram que é possível continuar caminhando sem medo, sem receio, com fé. Obviamente, nos dias que vivemos, com muita cautela, com distanciamento, com máscara, com higienização, mas, sobretudo, com muita fé. Este é o grande convite. E vivemos momentos de muito sofrimento de ordem psicológica. Quantos de nós, ainda que de forma inconsciente, tememos pelos nossos entes queridos? Tememos que eles sejam acometidos por doenças, que sejam levados. E isso nos causa sofrimento. Mas nós não podemos deixar isso parar a nossa trajetória evolutiva. Precisamos lembrar das oportunidades que o Senhor nos concede o tempo todo. Estudar a doutrina, conhecer a doutrina, nos transformarmos com a doutrina. Esta é a grande proposta. E talvez seja a última, porque se nós não conseguirmos aproveitar, certamente não vamos avançar. Eu agradeço muito a paciência de todos vocês, a gentileza de me ouvirem e peço a Deus que envolva a todos em muita paz. Muito obrigado. Obrigado, Inácio. A gente que agradece, Fernando. Muito bom. Você pode fazer a prece para a gente? Perfeitamente. Eu agradeço a vocês novamente a oportunidade. Me coloco à disposição, porque a gente não pode fugir do trabalho. Isso. Estamos às ordens. Muito obrigado. Vou convidar os irmãos agora, durante a prece, para que possamos direcionar os nossos pensamentos para aqueles que amamos, por aqueles que já prejudicamos, seja nessa ou em outras existências, pelos nossos irmãos que foram acometidos pela Covid, pelos que se encontram hospitalizados, por aqueles que se encontram nos seus lares, atormentados pelas preocupações, pelo temor, pelo que virá a ser. Mas pedir também pelos nossos dirigentes, governantes, a fim de que não percam a bendita oportunidade que Jesus concedeu a cada um, de ajudar, de amparar, de consolar. Jesus, mestre e amigo, em vosso santo nome, iniciamos a jornada de trabalho com alegria, pela certeza de que o Senhor concede a cada um de nós sempre as oportunidades que precisamos. Hoje, falando para uma casa tão distante, formando através dos laços de amizade a oportunidade, Senhor, de contribuir. Rogamos então a Ti, fonte inesgotável de amor e bondade, que envolva a todos, dando-nos coragem, dando-nos ânimo para o trabalho, fortalecendo a nossa fé e mostrando-nos que, semelhante ao óbolo da viúva, temos com que contribuir, ainda que parcas moedas, mas podemos contribuir. E desta forma, que não nos furtemos a oportunidade. Pedimos pelo nosso planeta, e pedimos pelos vossos tarefeiros, que em nome da luz e do amor aqui se encontram, trabalhando arduamente em prol da transição e da melhora de todos nós. Que nossa Mãe, Maria Santíssima, com seu manto de luz e de amor, envolva-nos a todos, agora e sempre. Que assim seja.